Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e irmãs, o 25º domingo do tempo comum, o terceiro domingo do mês da Bíblia, nos motiva a contemplar Jesus, que ensina aos seus discípulos a servir a Deus e não ao dinheiro. E o evangelho desta liturgia está em Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. No evangelho de hoje, a liturgia nos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo contando uma parábola que fala sobre o administrador infiel e esperto. Este administrador, refletindo sobre a sua demissão, usa uma estratégia para sair desta situação. Ele abre mão do seu lucro e desta forma consegue devolver o dinheiro que é do seu patrão. E Jesus elogia a esperteza daquele administrador e fala para seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. O que podemos entender destas palavras de Jesus? Para Jesus, o dinheiro injusto poderia ser originado da exploração das pessoas. Porém, tal recurso também poderia ser usado a serviço da caridade e da vida dos pobres. Desta forma, os pobres, os bem-aventurados, poderiam acolher os ricos no céu, porque estes colocaram suas riquezas a favor dos necessitados. Pois o céu é daqueles que fizeram o bem e viveram a caridade na sua caminhada terrena. A parábola do administrador infiel é contada aos seus discípulos, mas tinha como ouvintes também alguns fariseus zombadores. E Jesus quer que eles, seus discípulos, sejam fiéis no seguimento a Ele e na missão, pois estes discípulos serão administradores dos bens celestes e deverão carregar no coração a honestidade e a verdade da palavra de Deus. Na missão, os discípulos de Jesus deveriam também estar atentos com a mesma astúcia do administrador infiel, porém, estando abertos à sabedoria do Espírito Santo para administrarem os bens do reino. Em nossa caminhada cristã, precisamos também da sabedoria para sermos coerentes, em virtude do nosso testemunho e do serviço ao Evangelho. Jesus também ensina que o seu discípulo é aquele que é fiel na administração das pequenas e das grandes coisas. Também, para ser discípulo, é preciso que este ame a Deus como único Senhor. O dinheiro pode ser cultuado como um Deus, um ídolo, com muitos altares erguidos por todos os lugares neste mundo atual de um capitalismo tão selvagem. O dinheiro pode ser adorado e confundir o homem na busca do bem maior de sua existência, que é o sentido da sua vida e o seu papel no mundo. E através do profeta Amós, a liturgia nos apresenta a situação da corrupção no século VIII a.C., durante o reinado de Jeroboão II, na Samaria, o Reino do Norte. Amós denuncia principalmente o que a elite fazia no próprio sábado, que era o dia sagrado, pois não tinham o menor escrúpulo em diminuir medidas, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com pares de sandálias, diz o profeta Amós. Parece que o nosso mundo não mudou.
Sempre existiu essa luta entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Hoje temos tantas situações parecidas com o que apresenta o profeta Amós, pois as fraudes comerciais, políticas e administrativas são visíveis. Nem sempre o dinheiro é usado a serviço das necessidades básicas e da concretização dos direitos, os quais as leis nacionais e internacionais exigem que os governantes devam cumpri-las. Também fiquemos atentos nessa liturgia ao que nos diz São Paulo na sua carta a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E em tempos de campanha eleitoral, e neste terceiro domingo do mês da Bíblia, rezemos pelos candidatos para que a disputa eleitoral não transforme o nosso país em uma terra arrasada, pois junto com o povo sempre esteve e sempre estará Deus, que é Senhor da história, e como canta o Salmo nesta liturgia, louvai o Senhor que eleva os pobres. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa oração pelos que governam e o nosso sincero propósito de crescermos na comunhão, na verdade e na honestidade, nos ajudará na construção do reino de Deus através do anúncio da boa nova ao mundo. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para este 25º domingo do tempo comum, terceiro domingo do mês da Bíblia, traz como título Servir somente ao Senhor. Mundo de tantos altares, onde o dinheiro é adorado, onde tantos estão focados nas coisas materiais, tornando-se desiguais, como Deus será amado? Jesus, nosso Salvador, é quem nos traz a lição, vivermos sem ambição, as coisas não adorar, mas somente administrar para o bem do nosso irmão. Servir somente ao Senhor como único e verdadeiro, não sendo interesseiro, sem o outro corromper, mas a ele oferecer o amor como primeiro. Ser fiel no que lhe cabe, saber administrar, sem ao outro enganar, viver com muito cuidado, para não ser condenado quando Deus vier cobrar. Deus de amor ressuscitado, curai nosso coração, para não vivermos a ilusão de uma vida enganada. Guia-nos na tua estrada que nos leva à salvação. Abençoai todos aqueles que estão sempre a servir, amando sem oprimir, que sabem administrar o que o Senhor lhe confiar e os irmãos vivem a unir. Espírito Santo de amor, iluminai nosso viver, faz-nos esclarecer cada passo da estrada, nesta nossa caminhada, pois o céu queremos ver. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina a servir a Deus e não ao dinheiro, ilumine o seu caminho.